A gente fala de expectativa de emprego, né? A gente tem aqui a nossa Zona Franca de Manaus, que é um polo muito importante, e tem um setor específico aí do nosso polo industrial que está passando por um pouco de dificuldade, viu? Porque esse polo específico, que é o de ar-condicionado, está podendo sofrer prejuízos por falta de um insumo específico, e quem trabalha com isso está pedindo mudanças urgentes ao governo federal. E quem traz os detalhes para a gente sobre essa situação é o Lucas Mota, que está aqui ao vivo com a gente. Lucas, boa tarde para você. Explica melhor essa situação, o que está acontecendo com o setor dos ar-condicionados aqui em Manaus? Olá, Dante. Boa tarde para você, uma boa tarde especial também para quem nos acompanha. Dante, tudo está acontecendo por causa de uma legislação e de um componente específico, que é o compressor nacional. Acontece que a grande parte da indústria que é concentrada aqui na Zona Franca de Manaus, ela, para que atenda aos requisitos da Zona Franca, do polo industrial, ela precisa trabalhar seguindo uma sigla, que é a PPB, que é o Processo Produtivo Público. Isso significa dizer que para a fabricação desses equipamentos, 12% dos compressores precisam vir do mercado nacional. Acontece que existe apenas uma empresa que é sediada em São Paulo, aqui no país, que consegue atender a todas essas outras que estão aqui na Zona Franca de Manaus com esse equipamento, mas ela já não consegue fabricar o suficiente para essas empresas. E é justamente por isso que uma paralisação já está sendo prevista, pelo menos pela Eletros, que é a Associação Nacional que cuida de um desses setores. É justamente também por causa dessa falta que existe uma proposta que foi implementada já ao governo federal por conta dessa ausência. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos entender como foi que começou, porque não é de agora, isso já vem de alguns meses atrás. Vamos ouvir o que disse o presidente da Eletros, o Jorge Nascimento Júnior. A Eletros, a associação que reúne todos os fabricantes de ar-condicionado, em março deste ano solicitou uma alteração do PPB, da política industrial, para que haja uma segurança e previsibilidade e não tenha o risco de descumprimento de PPB. Ocorre que até o momento não foi realizada nem a consulta pública que trata desse assunto. As empresas instaladas na Zona Franca estão muito preocupadas, algumas já fizeram uma redução na produção, evitaram contratações, em alguns casos já há rumores de desemprego. Então é um ponto que nós estamos conversando muito com a SUFRAMA, com o Ministério da Indústria e Comércio, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, para que haja essa mudança na regra de PPB, para que não haja o risco de descumprimento. O que é essa mudança no fim das contas, Dante? Como eu disse no começo, 12% é obrigação. Então, o ar-condicionado é fabricado, 12% de toda a compra desses conversores, ela precisa ser nacional. Só que como essa empresa, que é sediada em São Paulo e é a única com capacidade para atender a toda essa produção, ela não consegue mais chegar nesse número, a alteração é fazer com que o limite seja o que ela produzir. O que significa dizer que se a empresa chegar no seu máximo, esse máximo é o que vai estar dentro da legislação, o que possibilita que as empresas fabricantes comprem esses compressores de outras instituições, de outras empresas e não apenas a nacional. Por enquanto, o governo federal ainda não deu uma resposta para a Eletros, mas o presidente, o Jorge Júnior, disse que está aguardando com uma baita expectativa, uma grande expectativa para que haja uma publicação dessa alteração agora no mês de setembro. Por enquanto, como ele destacou, algumas empresas elas já começaram um processo de demissão de funcionários, outras estão com as linhas de produção paralisadas e algumas elas estão receosas em contratar por causa dessa falta de segurança se esses contratos vão conseguir ser honrados, se a produção ela deve continuar aqui no Polo Industrial de Manaus. Volto com você, Dante. Tá certo, Lucas. Obrigado aí pelas informações. A gente está falando de um polo que é fundamental, né, aqui para o nosso geração de empregos aqui em Manaus, um momento que é estratégico para a venda de ar-condicionados, o verãozão chegando, essa produção já tinha crescido 300%, então é até natural que a empresa não consiga dar conta de tudo que ela precisava, né? Mas é preciso fazer esse ajuste porque a gente não pode penalizar famílias que dependem desse setor, dependem desse polo de ar-condicionados aqui em Manaus e todo o mercado brasileiro, né? Então vamos torcer para que a nossa bancada faça a parte e traga essa conquista aqui, de certa forma, para o nosso polo. Quer continuar bem informado com as principais notícias aqui da nossa região? Então se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação
e a gente se encontra pelas próximas notícias. Tchau, tchau.